Este é o meu segundo vídeo nessa plataforma e o que que eu quero conversar com vocês? Hoje eu quero falar sobre um livro, tá? Que eu comecei a ler e eu abandonei a leitura. E por que que eu quero falar sobre isso? Porque é a primeira vez que eu abandonei a leitura de um livro e isso me deixou triste. Sim, eu fiquei muito triste, porque eu não sou uma pessoa que costuma abandonar leituras. E outro ponto que eu acho que é importante trazer é que, como eu falei no vídeo passado, eu tenho bipolaridade. Então, quando a gente todo bipo, se tiver algum bipo aí me assistindo, vocês sabem que a gente às vezes desiste das coisas, e quando a gente entra em mania, a gente acaba ficando maluco com algumas coisas, e aí vai desistindo dessas coisas ao longo do caminho. E a todo tempo, pelo menos eu tenho isso, quando eu começo a ficar muito feliz com algo, ou muito empolgada com algo, eu fico com medo de estar entrando em estado de mania. Né, e isso é uma coisa que persegue o bipolar, gente, não tem muito o que fazer, né. Lógico, tem o acompanhamento psicológico, enfim, mas isso é um medo que vive na nossa vida. E aí, essa questão dos livros, por exemplo, eu coloquei na minha cabeça que, cara, eu não vou desistir de livros. Por quê? Porque eu fico com medo de começar, tipo: "Ai, não, esse aqui tá muito difícil ou tá muito chato, não vou mais ler", e daqui a pouco eu vou perdendo o interesse e passa a ser, de novo, algo que eu desisti. Mas, dessa vez a coisa foi diferente. Eu tô falando do livro Uma Delicada Coleção de Ausências, da Alice Bey, e esse livro, ele é muito gostoso, a escrita dela, assim, gente, é linda, tá. Eu gostaria muito de terminar de ver o livro, de ler o livro, só que esse livro me trouxe, uma quantidade de gatilhos. Eu chorei logo no início do livro, o livro vai falar a história tem vários personagens, assim, sabe, mas, a parte que me tocou foi a guriazinha, que é criada pela avó, e aí essa menina ela tem algumas conversas com a avó dela, pergunta coisas pra avó dela, e ela é criada pela avó porque a mãe foi embora, o pai ela não sabe quem é, e aí isso foi me trazendo tantas coisas, que foi me tirando do eixo, sabe. E aí eu percebi que eu não ia conseguir ler. Aí eu decidi não ler mais. E isso é um ponto que me trouxe por isso que eu vim parar aqui e vim gravar esse vídeo. Gente, eu vejo muitas pessoas, principalmente lá no TikTok, falando sobre alguns livros que: "Poxa, esse livro me maltratou, esse livro me despedaçou, esse livro acabou com minha vida, esse livro acabou comigo". Por exemplo, com aquele livro Uma Vida Pequena. Todo mundo fala que aquele livro, meu Deus, é uma sucessão de tragédias e é uma coisa que te faz refletir demais e te faz sofrer e tal. E aí eu parei pra pensar, tipo, pô, até que ponto a leitura ela tem que ser algo que vai fazer a gente sofrer, sabe? Tu já parou pra pensar que, pelo menos na minha percepção, a leitura ela é algo sim capaz de fazer a gente refletir, repensar algumas atitudes, nos ensina muitas coisas, o que é extremamente importante, mas não é pra ser uma coisa que tá me martirizando, me fazendo sofrer, me machucando, sabe? É diferente de, por exemplo, eu li aquele A Última Carta da Rebecca Yarros. Gente, é um livro, assim, é um livro realmente, é um livro mais triste e tal, eu chorei, pode ter gatilho para algumas pessoas só que, assim, é um livro bonito, é uma história bem construída, é uma coisa gostosa, não é sofrimento por sofrimento. Tem motivos daquilo ali tá acontecendo e no final ele te mostra como a vida, apesar de tudo, a vida ainda pode ser bonita, a gente ainda pode esperar mais da vida e correr atrás de coisas melhores e acreditar e ter esperança de dias melhores, sabe? Então, acho que isso é legal, né? Esse foi um livro, por exemplo, esse da Última Carta, ele foi um livro que eu li e eu chorei. Nossa, gente, na última ali, o último capítulo do livro, eu chorei copiosamente. Eu acordei no dia seguinte, eu tava com o olho inchado. Mas não porque o livro me machucou. Não, o livro não me machucou. O livro me trouxe reflexões sobre a minha vida. Eu tenho uma filha de 7 anos. E aí, esse livro ele me trouxe a percepção de tipo, pô, às vezes a gente reclama, a gente tá estressado, a gente não curte os momentos. Eu não tô falando de papo de coach, eu tô falando de coisa real, de vida real mesmo. A gente é engolido pela vida, né? Eu já fui e eu conheço muita gente que é engolida pela vida. Todo tempo nós estamos sendo engolidos pela vida. E pensar que assim, pô, às vezes
uma coisa acontece e a gente se arrepende tanto de ter se deixado engolir, porque tem alguns pontos que eu sei que a vida, cara, não é fácil, a gente tem muita correria, tem um monte de coisa. Só que eu sei também que algumas pessoas, eu não vou generalizar aqui, mas algumas pessoas têm sim formas de fazer as coisas um pouco diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho formas de ter uma rotina um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, acompanhar a vida da minha filha mais de perto, coisas assim. E por algum tempo eu escolhi não, sabe? Eu achava que o meu sucesso, o que representaria meu sucesso, estava fora de casa, né? E não que não esteja, tá? Também está. Meu sucesso ele está atrelado a várias coisas na minha vida, mas eu achava que exclusivamente ele dependia de algo que estava fora, né? E que tudo que eu fazia aqui era coisa de coadjuvante. Eu só estava aqui fazendo o necessário para que eu conseguisse entregar o meu melhor fora da minha casa. Sendo que o meu melhor ele tem que ficar aqui também, sabe? Eu acho que o meu melhor ele tem que estar aqui. As pessoas que convivem comigo, que moram comigo, que estão junto comigo, minha filha, meu marido, eles também precisam do meu melhor, né? Então, e isso o livro me trouxe, sabe? Esse tipo de reflexão, assim, de como a vida às vezes machuca a gente e o que que a gente faz com cada machucado, de que forma a gente vai tratar esses machucados, o que que a gente vai fazer com essas coisas que a gente recebe. E aí vem esse Uma Delicada Coleção de Ausências, que para mim ele não trouxe um sofrimento normal, uma reflexão ou algo. Ele estava me trazendo sofrimento. Sofrimento de verdade. De tipo, nossa, eu comecei a ter memórias e eu comecei a me lembrar de coisas que estavam me machucando. Só que aí eu fiquei pensando, ai, eu não posso desistir, eu não posso. Eu tava sendo tóxica comigo mesmo, tá? Eu não posso desistir, eu tenho que ler o livro, eu sou obrigada a ler o livro, eu não posso não ler um livro. Por que você vai. Larga de ser ridículo que você não vai ler o livro. Eu tava assim, gente. E aí eu parei, olhei assim, eu falei, não, não, não. Que cobrança, sabe, ridícula que eu estou colocando em cima de mim relacionado a algo, inclusive, que era para ser prazeroso e eu tô me cobrando a um nível de me maltratar. E aí, isso, eu acho que esse é a maior reflexão que eu queria trazer aqui. Até que ponto vocês que estão aí, vocês se colocam como reféns de algo que na realidade era para ser bom para tua vida? Tipo, até que ponto os seus hobbies, por exemplo, tomam conta da tua vida e você se cobra por algo que não deveria se cobrar? Antes eu fazia corrida de rua e eu comecei a me cobrar muito na corrida, a ponto de não tava prazeroso em correr. Começou a ficar ruim, porque eu achava que eu tinha que estar competindo o tempo todo, era competindo comigo. Ai, se ontem eu consegui, se anteontem eu consegui correr 9 quilômetros, hoje eu tenho que correr no mínimo 9,5 km, 10 quilômetros, porque eu não posso ser pior hoje do que eu fui ontem. Sabe, umas coisas que não fazem sentido. Pra quê? Era muito mais tranquilo eu ter continuado na corrida, mas correndo de um jeito que me trazia prazer, do que eu ter parado. Porque a gente começa a se cobrar tanto em cima de alguma coisa que a gente desiste. Porque fica ruim, fica maçante, fica difícil, fica chato. Algo que era para ser divertido. Isso eu senti muito e eu quis trazer essa discussão para cá. Não sei quantas pessoas vão ver isso. Da outra vez, 10 pessoas viram meu vídeo, 9, tecnicamente, porque uma foi meu marido, né? Então eu não vou contar. Ele é uma pessoa, né? Mas eu não vou contar ele como um espectador, porque é o meu marido. Ele tá me dando força, né? Mas vou dizer aqui para vocês. Isso é uma grande reflexão que eu venho tendo nos últimos dias. Em como a gente tende a se cobrar, né? Como nós nos cobramos de coisas que deveriam ser prazerosas, como a gente faz um hobby virar uma obrigação, sem motivo algum, né? E também o quanto a gente se dispõe, né? Se dispõe a deixar coisas nos machucarem. Então, como é o caso do livro, por que que eu ia continuar me machucando e deixando me machucar para dizer que eu terminei o livro, para sei lá, a gente também tá nessa coisa de produtividade, né? Para mostrar que eu fui produtiva e consegui finalizar, para ter mais um livro no meu na minha TBR de novembro, sabe?
estou aí. Na minha delicada coleção de desistências, eu incluí o livro. E é isso aí, é sobre desistir também de coisas que não estão nos fazendo bem. Se não te faz bem, desiste, larga, corta, né? Lógico que eu sei que não é tudo que a gente consegue desistir, largar e cortar, mas o que está ao seu alcance, se é uma coisa que não está te fazendo bem, deixa pra lá. Não insiste, não fica dando murro em ponta de faca, se machucando sabe, por coisas que não tem necessidade. Eu tava me machucando por causa de um livro. Desnecessário. Gente, depois eu olhei assim e falei, moça, você é burra? Que, que desespero é esse? Quem tá te obrigando a fazer isso? Por que, que você tá fazendo isso com você? Sabe? É isso. Nossa reflexão de hoje é sobre isso. No mais, quem não tem problemas com as situações que eu tenho, né, gatilhos relacionados ao meu, eu acho que é um livro que vale a pena vocês lerem, porque é um livro que aparentemente é muito bonito. Eu li metade. A escrita é muito bonita. E agora eu tô pensando se eu vou ler aquele do Pássaro Morto, o peso do Pássaro Morto, acho que é isso. Mas também tô achando que vai ser outro livro que vai ser no nível de machucar, então eu tô poupando isso, gente. Ultimamente as leituras para mim estão sendo algo para ou vai me trazer reflexão e algo do tipo, ou são os meus suspenses, meus thrillers, que inclusive eu vou começar a fazer resenhas aqui nesse canal, tá? E não coisas que me causem nervoso, estresse, ou desespero, ou tristeza acima do que eu tô disposta a aguentar por causa de um livro. É isso.